Gostaríamos de te convidar para se conectar conosco através do nosso aplicativo. Se você chama a Igreja Casa Restaurada de lar e gostaria de semear no nosso ministério, considere doações, ofertas e dízimos através do app, transferência bancária ou em nossos cultos presenciais. Agradecemos a sua participação e aproveite o culto ao vivo. Boa noite, a paz do Senhor. Essa noite eu gostaria que você abrisse seus ouvidos espirituais e que Deus me desse graça para que você pudesse desfrutar daquilo que Deus tem para a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Se você puder, compartilhe esse vídeo, compartilhe com pessoas que você ama, abençoa vidas nessa noite, em nome de Jesus. Tá? Eu gostaria de fazer uma oração. Senhor, nós te exaltamos, Pai, nós glorificamos o Teu nome, toda honra e glória nós damos a Ti, Senhor. Toma o Teu lugar de honra nessa noite, Pai, fala conosco através da Tua palavra, Pai. Ó Deus, que Teu Espírito Santo nessa noite esteja inundando os lares, ó Pai, entrando em cada lar, ó Pai, que os ouvidos espirituais estejam abertos, ó Pai, em nome de Jesus, que a Tua bênção entre dentro de cada lar, ó Pai, em nome de Jesus. E desde já nós te louvamos, Pai, e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor há de fazer em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Nessa noite eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre andar com Deus. E o texto que eu escolhi é um texto muito conhecido, que está em Gênesis, no capítulo 5, versículo 24. Se você está com a sua Bíblia aí na sua casa, ou seu celular, você pode me acompanhar aí. Diz assim o texto, Gênesis, capítulo 5, no versículo 24. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus o tomou para si. O texto diz assim, e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus o tomou para si. Como será que Enoque andou com Deus? Você consegue imaginar, pensar de que maneira que Enoque caminhou, andou com Deus, a ponto de Deus falar assim, não, você não merece ficar aí na terra, você vai vir para cá, junto comigo. Será que nós temos andado com Deus? Será que você tem andado com Deus? Ou você tem só visto Deus? E no capítulo 1 de Gênesis, nós vamos ver a terra está um caos e Deus colocando em ordem todo aquele caos. E no capítulo 2, o homem fala, no capítulo 1 Deus fala e coloca em ordem todas as coisas, porque a terra estava um caos. No capítulo 2, o homem fala e coloca em ordem toda aquela confusão dos bichos que não tinham nome. Você já imaginou a confusão que tinha ali quando chegavam os bichos? Então o homem foi dando nome aos bichos, aos animais. E no capítulo 3, quem fala é a serpente. O problema não é a serpente falar, é o homem se calar quando a serpente fala. Esse foi o maior problema, onde veio toda a desgraça sobre a vida do homem, foi colocado para fora da presença do Senhor. E em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 6, fala sobre o momento em que a serpente chega ali diante de Eva, e Adão está do lado, tá? E oferece o fruto da árvore, e a Eva vai e come e dá para o seu marido. O fato de ela estar ali, comer e dar logo para o seu marido, significa que ele estava do lado e que ele foi conivente, onde ele devia ter se posicionado porque ele sabia que não era para ter comido aquele fruto. Ele tinha que ter colocado a serpente no lugar dela e
se posicionado, mas por ele ter se calado, ele foi conivente, então o homem foi expulso para fora do paraíso, para fora do Éden. E Deus está à procura de pessoas que não percam a comunhão com Ele. Como é que está a sua comunhão com Ele? Como é que você tem se relacionado com Deus? Através dos cultos de quarta-feira online só? Você não tem ido mais à igreja? Talvez você está com medo e Deus está te chamando para um relacionamento íntimo e sério com Ele? Ou você não tem nem assistido o culto online? Como está o seu relacionamento com Deus? E Deus está à procura de pessoas com comunhão com Ele. Perca um grande amigo, mas não perca a comunhão com Deus. Perca um churrasco gostoso com amigos, mas não perca a comunhão com Deus. Você já reparou que nos cultos de domingo, onde nós estamos presencial, que sempre surge algum compromisso, alguém marcando alguma coisa no domingo, justamente no horário do culto, onde você deveria estar na casa do Senhor? Você já reparou isso? Fique atento, porque a serpente, se você não calar ela vai trazer o caos sobre a tua vida. E depois Deus vai ter que vir e entrar com restauração. Então se posicione, comece a andar com Deus. Você precisa ter um relacionamento sério, você precisa caminhar com Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Existem pessoas dentro da igreja que ficam flertando com a serpente. Você é uma dessas pessoas? Como você tem se portado diante de algumas situações? Será que você anda em cima do muro? Existe uma historinha que fala que os anjos estavam do lado e os demônios do outro, e o cidadão estava em cima do muro. E os anjos falavam assim para aquele cidadão: desce do muro, desce do muro. E os demônios lá ficavam caladinhos, não falavam nada. E o cidadão estranhava, né? Assim, por que os demônios não pedem para me descer e os anjos estão pedindo para me descer? Aí, quando ele pergunta, né, para o diabo: por que vocês não estão pedindo para que eu desça? Aí o diabo fala: porque o muro é meu. Então, se você está em cima do muro, você já está no terreno do inimigo. Essa noite é noite de você se posicionar com Deus. É noite de você caminhar com Deus em nome de Jesus. Amém? E em Atos capítulo 28, versículo 3, nos ensina como colocar a serpente para fora. Colocar a serpente no seu devido lugar. Talvez você, por causa da pandemia, por causa de toda essa situação no qual nós temos vivido, você está em casa e você foi esfriando, mas em Atos, no capítulo 28, versículo 3, fala que Paulo ele junta gravetos e ele acende uma fogueira. E quando ele acende, diz que uma víbora sai e pula e foge. Se você quer espantar o inimigo da tua vida, se você quer espantar a serpente que desde o princípio está trazendo caos e destruição da tua vida, você precisa estar no fogo do Espírito Santo, você precisa estar na igreja junto, congregando, porque uma brasa fora da fogueira ela vai esfriando, mas dentro da fogueira ela vai alimentando o fogo e cada vez, e a unção do Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo, vai colocar o diabo no lugar devido dele. Se você tem vivido os tormentos, se você tem vivido a opressão, você precisa estar na fogueira do Senhor, onde o Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, vai fazer com que o inimigo fuja da tua vida, em nome de Jesus. E Adão, ele perdeu essa oportunidade de colocar a serpente no seu devido lugar. Você sabia que às vezes a oportunidade ela passa na nossa vida apenas uma vez?
Na vida de Adão foi assim. Ela passou e ele não teve mais a mesma oportunidade de estar dentro do jardim, de estar ali no jardim. Ele foi expulso do jardim. Deus o perdoou. Deus o restaurou. Mas aquela oportunidade que ele tinha de estar ali tomando conta, né? Aquele relacionamento, aquele andar com Deus, isso ele perdeu naquele momento. A vida, ela é feita de oportunidades e tem algumas oportunidades que não voltam mais. Talvez você já teve alguma e já percebeu isso que eu estou falando. E algumas oportunidades passam só uma vez em nossa vida. Aleluia. Enoque, ele vem da descendência de Sete, esse Enoque aqui. E ele aproveitou a oportunidade da vida dele. E o que eu acho muito interessante que Adão, ele viveu 930 anos. E ele viu Enoque andando com Deus. Deus deu a oportunidade de ele ver Enoque, tudo aquilo que Deus tinha projetado para Adão, ele jogou fora aquela oportunidade, porque ele não se posicionou. Mas Deus permitiu com que ele visse Enoque, durante todo o tempo da vida dele, Enoque andando com Deus, até que Deus o tomasse para si. Será que você é aquele que está apenas assistindo? Você está só vendo aquilo que Deus está fazendo? Ou você quer viver aquilo que Deus tem para a tua vida? Para isso você vai ter que andar com Deus. Você pode ficar igual a Adão, somente assistindo, vendo o que Deus está fazendo. Mas Deus, ele quer que você tenha um compromisso e um relacionamento sério com Ele, para que você possa ver e viver os propósitos de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Enoque significa separado para alguma coisa. E existiu na Bíblia 2 Enoques nessa época. O Enoque da descendência de Sete e o Enoque da descendência de Caim. Em Gênesis, capítulo 4, versículo 17, Gênesis 4, versículo 17. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e a chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Enoque significa separado para alguma coisa. Esse Enoque, filho de Caim, você vê só que ele foi separado para que uma cidade se tornasse tão importante com o nome dele. E o outro Enoque não se preocupou com as coisas terrenas. Esse Enoque não. Enoque de Caim, ele tinha que tornar o nome dele célebre naquele lugar. Ele tinha que ser conhecido. Ele precisava das coisas terrenas. E o outro Enoque não estava nem preocupado com as coisas da terra. Ele estava preocupado com aquele que criou a terra. Você consegue perceber a diferença? Que tipo de Enoque que você é? Existiu 2 tipos. Que tipo de crente que você é? Aquele que só está indo na igreja, preocupado com enriquecimento, com prosperidade, preocupado com o teu bem-estar, preocupado com carro, com casa, ou tu é aquele Enoque que vai buscar a presença de Deus? Você é o cristão que vai buscar a presença de Deus ou é o cristão que vai buscar o seu bem próprio? A Bíblia fala de 2 tipos de pessoas. O fato de você ter o mesmo nome, cristão, não quer dizer que
é a mesma pessoa. Existem cristãos e cristãos. Existem aqueles que dão testemunhos e aqueles que dão testemunhos. Que tipo de cristão é você? Então, Enoque, da descendência de Caim, ele teve a primeira cidade fundada com seu nome. E Enoque, de Sete, ele foi separado para andar com Deus. Ele estava preocupado com o Criador dos céus e da terra. E o outro estava preocupado com a terra, com as coisas, com os benefícios que a terra fazia. Você consegue perceber a diferença entre um e o outro? E que tipo de Enoque que você é? Faça essa pergunta para você mesmo. Que tipo de Enoque você é? Aquele que se preocupa com as coisas terrenas ou aquele que se preocupa com as coisas de Deus? O fato de termos o mesmo nome não significa que nós temos o mesmo propósito. Eu vou te mostrar isso na Bíblia. E é muito interessante que em João, capítulo 12, abre a sua Bíblia em João, capítulo 12. Versículo 4. Olha a preocupação de João no seu evangelho. Ele fala assim, ó. Então um dos discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que haveria de traí-lo, disse. Quando ele fala de Judas aqui, ele faz questão de citar Iscariotes e aquele que havia de traí-lo. Olha a preocupação de João quando ele está escrevendo o Evangelho. Agora, abre em João, capítulo 14, no versículo 22. Olha o João falando, ó. E disse-lhe Judas, entre parênteses, não o Iscariotes, fecha parênteses. Você consegue perceber a preocupação de João aqui quando está escrevendo o seu evangelho? Ele faz questão de destacar porque o fato de ser o mesmo nome não quer dizer que é a mesma pessoa. São pessoas diferentes. Então, o fato de você ter o mesmo nome não quer dizer que você está no mesmo propósito. O fato de você ser um cristão não quer dizer que você é igual àquela pessoa. Será que alguém, quando olha para você ou quando fala de você, ele coloca um parêntese entre seu nome e faz questão de falar, esse não é igual àquele outro cristão, não. Esse aqui é pessoa séria. Será que as pessoas falam isso de você? Comece a refletir, comece a pensar. Ter o mesmo nome não significa ter o mesmo propósito. Quando forem falar de você, será que vão falar bem ou falar mal de você? Quem anda com Deus passeia na fornalha. Você lembra de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles foram lançados na fornalha e diz o texto que foram lançados 3 homens. E quando estava lá dentro, diz que um quarto homem apareceu. E diz que passeavam dentro na fornalha. Se você anda com Deus, Deus faz você passear na fornalha. Não sei o que você tem passado, não sei o que você tem vivido, mas se você anda com Deus, nada vai te queimar. E tudo aquilo que está te prendendo vai ser queimado
e vai ser tirado da tua vida em nome de Jesus. Amém? Quem anda com Deus passeia na cova dos leões. Você lembra de Daniel? Foi lançado lá dentro da cova dos leões. Deus fechou a boca dos leões. E ali eu creio que ele deve ter ficado naquele lugar ali, andando de um lado para o outro. E Deus o livrou na cova dos leões. Talvez você está vivendo algo onde você está se sentindo tão opresso, oprimido. Parece que te lançaram numa cova de leões. Mas Deus é aquele de que quem anda com Ele, Ele fecha a boca dos leões. Enquanto você estiver nesse lugar, os leões não vão te atacar. Você tem a proteção do Senhor, em nome de Jesus. Quem anda com Deus, passeia no deserto. Se você vê o povo de Israel no deserto, ele foi sustentado por Deus. Deus cuidava durante o dia com uma nuvem, durante a noite com um fogo no céu, aquecendo aquele povo. Deus mandava alimento, Deus os guiava, Deus guardava. Em nome de Jesus. Se você anda com Deus, você vai ter a proteção do Senhor sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Quem anda com Deus, pisa aonde Ele pisa. Ah, mas tu está falando assim, pô, Melquiades, como assim pisa onde Ele pisa? Você lembra de Jesus quando chega, depois que Pedro chega ali daquela pescaria e não pegou nada, e Jesus chega ali diante dele e manda ele entrar com o barco e lançar a rede, e ele pega aquela multidão de peixes, e quando ele chega na praia, e Jesus chega para ele e fala assim, vinde após mim, porque eu vos farei pescador de homem. E Pedro, ele larga tudo que ele tinha, o barco, empregados, sua riqueza, ele abandona a sua vida secular e segue a Jesus. E dali para frente, a vida de Pedro nunca mais foi a mesma. E aquele que larga todas as coisas desse mundo, tudo aquilo que esse mundo pode te oferecer, por amor a Cristo, Deus faz de você experimentar o sobrenatural sobre a tua vida. Você experimenta a boa, agradável, a perfeita vontade de Deus. Logo depois nós vamos ver numa outra passagem onde Jesus manda os discípulos ir para o outro lado e eles estão ali num barco e vem uma tempestade onde o barco começa a balançar e água a ponto de pensar que iam afundar. E Jesus vem andando sobre a água. Jesus tinha ficado na praia e ele vem andando sobre a água. E quando já era tarde, quando Pedro vê aquele vulto, ele se assusta, ele fala, é um fantasma. Aí Jesus fala para ele assim, não Pedro, sou eu. Aí Pedro fala para ele assim, Jesus, se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. E Jesus fala para ele assim, vem Pedro. E diz o texto que Pedro saiu do barco e andou sobre as águas. Ele saiu do barco e andou sobre as águas. Aquele que abandona tudo por amor de Cristo, Deus coloca um tapete para você andar sobre o mar. Ah, Melquiades, mas Pedro afundou. Mas foi o único que experimentou andar sobre as águas. Andar com Jesus requer posicionamento. Você não pode andar de qualquer maneira. Deus, ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Você precisa andar em santidade. Amós 3,3 diz assim, andarão dois juntos se um não estiver de acordo. Para você seguir a Jesus, para você andar com Jesus, você vai ter que abrir mão de muitas coisas na sua vida, por amor a Ele, em nome de Jesus. Andar com Deus é não se preocupar com o destino. Você lembra de Abraão lá?
onde Deus levanta ele e fala assim para ele assim, ó, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão não sabia para onde ele ia e ele não se preocupou. Ele seguiu, ele foi andar com Deus. E Deus deu um destino para ele. Deus controlava os passos dele. Deus o direcionava. Em nome de Jesus. Se de repente você começou a caminhar com Deus, se você começou a andar com o Senhor, não se preocupa com o destino. Olhe firmemente para Jesus, autor e consumador da sua fé. É Ele quem vai te conduzir, é Ele quem vai te dirigir. É Ele que vai te levar ao destino. É Ele quem vai fazer você alcançar a promessa. Já pensou você naquele dia chegar e ouvir do Senhor, vinde bendito de meu Pai, vinde para o reino que eu vos tenho preparado. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Ah, que alegria! Alegria você poder ouvir isso do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus o tomou para si. Quem anda na presença de Deus consegue olhar para o final, consegue olhar para o arrebatamento, consegue olhar para o reino no qual o Senhor preparou para a sua vida. Não fica preocupado com as coisas desse mundo. Lança sobre o Senhor toda a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Esse ano você ficou sem vestir uma roupa, sem comer, sem se alimentar. Deus não cuidou da tua saúde. Deus não te deu livramento. Você tem motivos para agradecer e andar com Deus. É Deus quem cuida da sua vida. Se você está de pé hoje, é porque Deus te guarda. Deus, Ele tem um carinho especial pela tua vida. Por isso, se entregue a Ele, anda com Ele. E eu gostaria de finalizar com um versículo que está no livro de Judas. E eu acho muito interessante porque fizeram questão de colocar aqui. E fala sobre Enoque. Judas capítulo 1, versículo 14. E diz assim, ó. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Enoque, lá no começo, em Gênesis, ele já tinha a visão da eternidade. Deus mostrou para ele a vinda do Senhor Jesus com seus anjos, trazendo juízo sobre a terra. Por isso, olhe firmemente para Jesus, autor e consumador da sua fé. O que eu acho muito interessante que Pedro, enquanto ele andava sobre as águas, diz o texto, enquanto ele olhava para Jesus, ele andava sobre as águas. Quando ele começou a olhar para o lado, para a tempestade, ele começou a afundar. Por isso, não tire os olhos de Jesus. Coloque os teus olhos na eternidade. E Deus vai te levar por caminhos que você não conhece. Se Ele não abrir o mar, Ele vai te fazer andar sobre as águas. Deus, Ele vai te restaurar. Deus, Ele vai te trazer um novo propósito de vida, um novo rumo de vida. Por isso, ande com o Senhor. Esse nunca vai te decepcionar. O homem
ele é falho. Você lembra de Adão? Tinha tudo, tinha a presença de Deus, mas ele falhou. Eu sou falho. Agora Jesus, ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Esse nunca vai te decepcionar. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos, eu quero orar pela tua vida. Eu não sei como está a tua caminhada com o Senhor. Eu não sei que tipo de cristão é você. Talvez você é um cristão que está vendo as coisas passar, acontecer, ou você é um cristão que está vivendo e andando com Deus. Eu não sei como está a tua vida, mas Deus sabe. E é noite de posicionamento com o Senhor. Feche os teus olhos, eu quero orar pela tua vida em nome de Jesus. Senhor, essa é a tua palavra. Nós colocamos diante de ti, Senhor, cada vida que está aí do outro lado assistindo essa palavra, que teu Espírito Santo esteja, Senhor, entrando nos corações nesse momento, ó Pai, e que o teu Espírito Santo esteja incomodando para que vida, Senhor, tenha um compromisso sério e reto contigo, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que nessa noite muitos saiam de cima do muro, Senhor, e decidam andar e caminhar contigo, ó Pai, para a honra e a glória do teu santo nome. Por isso eu te peço, Senhor, que teu Espírito Santo entre nos lares agora, Senhor. Ó Deus, tudo aquilo que tem feito essas vidas, Senhor, ó Pai, se perder, ó Deus, que seja repreendido e expulso em nome de Jesus. E que a tua bênção, Senhor, alcance cada lar para a honra, a glória do teu santo nome, Pai. Eu profetizo um novo tempo sobre a tua igreja, um novo tempo sobre este povo, Senhor, um tempo de experiências sobrenaturais contigo, ó Pai, em nome de Jesus. Que eles possam, Senhor, contemplar a tua glória e a tua presença, que eles possam falar, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam, Senhor, em nome de Jesus. Dá experiências contigo, que a tua presença seja tão real e palpável sobre cada vida, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, se tem alguém enfermo, Senhor, que o Senhor envie anjos de cura agora, Pai, em nome de Jesus. A tua palavra diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, o castigo que nos trava a paz estava sobre ti, pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Por isso eu declaro, Senhor, a tua cura sobre cada vida em nome de Jesus, Pai. Restauração sobre os lares. A tua palavra diz que nos últimos tempos, Senhor, o Senhor converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, ó Pai. Que se cumpra a tua palavra em nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus, Pai. Que haja restauração de casamentos, ó Pai, para a honra, a glória do teu santo nome. Nós te louvamos, Pai, e te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, em nome de Jesus. Amém. Espero que você tenha sido abençoado. Compartilhe esse culto com os teus familiares e domingo estaremos no culto presencial às 18 horas. Esteja lá conosco, em nome de Jesus. Venha fazer parte da fogueira, a unção do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo te inundar o teu coração, a tua vida, em nome de Jesus. Até lá, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Participe conosco do Louvor Financeiro. Para depósitos bancários, acesse a conta corrente disponível em sua tela ou o QR Code. Para transferências Pix, acesse oferta@casarestaurada.org. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9:7. Agradecemos sua participação e que Deus te abençoe. Ficamos felizes com a sua participação. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum conteúdo e que Deus te abençoe. Nos vemos na próxima.